Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema: É possível crermos em vão? Quero ler um texto com os irmãos que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 1 e 2, que está escrito assim: Irmãos, quero lembrá-los o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amados, veja que interessante isso daqui, né? O apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, é uma carta assim que tem muito ensino, tem muita repreensão, tem muita exortação. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: Olha, irmãos de Corinto, eu quero lembrar vocês o evangelho que eu preguei a vocês. O evangelho do Cristo crucificado, o evangelho do Cristo ressurreto, as boas novas de Cristo Jesus. Eu quero lembrar isso a vocês. Porque é por meio deste evangelho que vocês são salvos. É por meio do evangelho que eu preguei a vocês que vocês são salvos. Desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, a fé de vocês é vã. Não vai resultar em nada. Não vai resultar naquilo que vocês acham que deveria resultar. É uma fé que não trará a salvação. É uma fé vã. Amados, isso é forte demais. Eu não sei para vocês, mas quando eu medito nesse texto aqui, eu penso, uau, isso é forte demais. Ou seja, é possível nós termos uma fé vã, uma fé que não está no alvo correto. Se é uma fé que não está no alvo correto, ela não nos leva ao destino correto. E aí nós estamos crendo em vão, vivendo uma vida, achando que estamos vivendo o evangelho, mas não estamos. Então, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo estava falando sobre o poder da ressurreição. Né? Tinha gente ali pregando que não existia ressurreição, então o apóstolo Paulo vem e explica como que não pode haver ressurreição. Porque se não existe ressurreição, então Cristo ele morreu em vão. É inútil Cristo ter morrido se ele não ressuscitou. Porque a fé que vocês têm, ela está atrelada exatamente ao poder da ressurreição de Cristo Jesus. Pois é na ressurreição que Cristo venceu a morte, é na ressurreição que ele trouxe justificação para vocês, é na ressurreição que consiste, né? As boas novas estão o quê? Na ressurreição de Cristo Jesus. Na morte e na ressurreição. Não é só na sua morte. Se Cristo permaneceu morto, então o evangelho não tem poder nenhum, a fé de vocês é vã, vocês estão crendo uma crença que não vai levar vocês ao destino que vocês desejam, que é a salvação da alma de vocês. Então o apóstolo Paulo está explicando isso aqui e ele vai fazer todo um. Depois você pode ler o capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios, ele vai fazer toda uma explicação sobre o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. E aí ele nos traz esse alerta, amados. Ou seja, se eles estavam crendo de uma forma errada, e crer de uma forma errada significa crer em vão, muitas vezes é o que pode acontecer na nossa vida, amados. Nós depositarmos a nossa fé no alvo errado, depositarmos a nossa fé de uma forma errada. Você já imaginou, amados, nós descobrirmos que estamos crendo em vão? Misericórdia disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza sempre na fé genuína, na suficiência de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus, sua morte e sua ressurreição. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre como é possível nós crermos em vão. Uma das formas que nós podemos crer em vão, ou seja, nós não estamos crendo na suficiência de Cristo Jesus, é quando nós temos fé na fé. O que significa isso?
Ao invés de nós crermos em Cristo, nós cremos na nossa própria fé. Então, nós cremos que porque nós temos fé, nós vamos alcançar as promessas de Deus. Eu tenho fé para cura, eu tenho fé para conseguir tudo que Deus conquistou para mim. A minha fé é poderosa. Então, essa é uma das formas de nós crermos em vão, amados. Porque a nossa fé não pode estar na nossa fé. A nossa fé precisa estar em Cristo. Os nossos olhos precisam estar fixos em Cristo. Por que muitas vezes algumas pessoas se sentem, quando elas conversam ou veem alguma pregação, né, sobre o poder da fé, elas começam a se sentir mal, né? Elas dizem, nossa, eu não tenho essa fé que essa pessoa tem. Porque muitas vezes aquela pregação enfatiza a fé na fé. Aquela pessoa que está pregando ali começa a falar, porque você precisa ter fé, porque é a sua fé que vai destravar todas as coisas na sua vida, a sua fé que vai destravar a vida financeira, a sua fé, você tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé, mas coloca a fé não com a ênfase da fé em Cristo e na suficiência da obra de Cristo, mas coloca a fé na própria fé da pessoa. Daí a pessoa pensa assim, puxa, eu não tô vivendo nada disso, minha fé deve ser horrível. Minha fé meu Deus do céu, devo estar muito fraco na fé. Mas não é isso, é porque a pregação está enfatizando a fé na fé. Amados, isso é crer em vão. Isso é crer em vão. Outra forma de crermos em vão é depositarmos a nossa fé nas situações. Como assim? Eu deposito a minha fé que eu vou receber a minha cura. Aí você, ao invés de depositar a sua fé em Cristo, naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo fez, eu vou receber a minha cura. A sua fé está na cura e não em Cristo. Se a cura não acontecer no tempo que você espera, do jeito que você espera, ou se nunca acontecer, a gente não sabe, né? Tem coisa que a gente não compreende. Se ela nunca acontecer, você se frustra. Por quê? Porque você depositou a sua fé no quê? Na cura. Ou você depositou a sua fé no teu trabalho ou em algo que está ali na sua vida financeira, algum negócio, algum investimento, você colocou a sua fé naquilo. Não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu creio que vai dar certo. Esse negócio aqui vai dar certo. Eu deposito a minha fé nisso. Ao invés de você depositar a fé na suficiência de Cristo para a sua provisão, para tudo que você precisa, você coloca a sua fé naquele negócio, naquela situação, naquele investimento, naquela circunstância. E aí não acontece do jeito que você imagina, não acontece nada do jeito que você planejou, você se frustra, você se decepciona. Por quê? Porque você está colocando a sua fé na circunstância, ao invés de colocar a sua fé no Deus da provisão, naquele que provê todas as coisas. E se não acontecer do jeito que você imagina? E se não acontecer do jeito que você planejou? Aí você fica ali decepcionado. Minha fé, o que está acontecendo com a minha vida? Não, é a tua fé que está sendo vã. Você não está crendo da forma correta. Crer da forma correta, amados, é depositarmos a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. É tudo aquilo que Cristo fez por nós. Aí sim, eu já ministrei aqui, falei sobre nós sermos curados e nós depositarmos a nossa fé em Cristo, naquilo que Cristo fez. Dentro da obra de Cristo existe cura, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas isso não pode trazer um peso, isso não pode nos conduzir, nos tirar do caminho da verdade. Por quê? Porque se eu coloco a minha fé simplesmente na cura, eu posso me desviar do Senhor. Mas se eu coloco a minha fé naquilo que Cristo fez, não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, não importam se eu continuo vez após vez lidando com uma enfermidade, eu coloco a minha confiança no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor fez isso na tua obra lá na cruz do Calvário. O Senhor tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, mas eu não vou me deixar abalar quando eu enfrentar enfermidades. Eu confio em ti. A mesma coisa sobre provisão. Senhor, eu sei que o Senhor é o meu provedor. A palavra nos diz que nós somos supridos
com todas as coisas que nós precisamos de acordo com as riquezas que há em Cristo Jesus. É Ele aquele que nos provê todas as coisas. Então, Senhor, eu creio na provisão que o Senhor tem para mim. Eu não vou ficar olhando para os negócios, para a economia do mundo, para isso, para aquilo. Não, eu vou olhar para o Senhor. Se as coisas não acontecerem do jeito que eu imaginei, do jeito que eu planejei, eu não vou me desesperar, eu vou ficar descansada, vou ficar tranquila, porque eu confio no Senhor. O Senhor é o Deus da minha provisão. O Senhor é aquele que provê todas as coisas para mim. Amados, quando nós depositamos a nossa fé nas coisas ou nas circunstâncias, ou às vezes até mesmo nas pessoas, é uma crença vã. Estamos crendo em vão. A nossa fé precisa estar atrelada, vinculada à obra perfeita e consumada de Cristo Jesus. Certa vez, o escritor aos Hebreus, ele escreveu assim, ali em Hebreus capítulo 3, eu vou ler com os irmãos, dos versículos 12 ao 14, está escrito assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Veja, amados, que aqui está atrelada uma condição à nossa fé. Nós somos participantes de Cristo, por meio da fé, da obra de Cristo Jesus. Mas nós permanecemos sendo participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, se nós nos deixarmos ser enganados pelo pecado, o nosso coração vai ficando o quê? Endurecido. E aí, com o coração endurecido, nós vamos o quê? Nos desviando, nos afastando do Deus vivo, do caminho genuíno de Cristo Jesus para nós. E aí, muitos e muitos cristãos vivendo assim uma vida vã, uma fé vã. Eles acham que estão crendo corretamente, mas na verdade, alguns estão crendo na própria fé, alguns estão crendo nas circunstâncias. Isso é pensamento positivo, né? Quando você diz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É só um pensamento positivo. Agora, quando você crê no Senhor, não importa. Você diz assim, olha, eu estou vivendo, estou seguindo a minha vida com Cristo, tenho projetos, coloco todos diante do Senhor, continuo realizando as coisas na minha vida, material, emocional, continuo vivendo. Se algo não der certo, não tem problema, o Senhor está na liderança da minha vida. Eu pertenço a Cristo. O Senhor é a minha provisão, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que me livra, é o Senhor. Então a gente fica em paz. Não é um pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo. Não, é fé. E a fé produz descanso, amados. A fé produz descanso. Então muitos estão crendo errado, porque colocam fé na fé, outros porque têm apenas um pensamento positivo e outros porque estão se deixando enganar pelo pecado, estão tendo seu coração endurecido pelo engano do pecado. Cristãos, se dizem cristãos, mas estão vivendo enganados pelo pecado. E a Bíblia já nos ensina o que nós devemos fazer para não sermos enganados pelo pecado e não termos a nossa fé vã. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios mesmo. Deixa eu ler aqui com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, os versículos 26 e 27, o apóstolo Paulo escreve assim: Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo e eu não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, a minha corrida não é uma corrida vã. A minha caminhada cristã não é uma caminhada cristã vã. Eu não luto como quem esmurra o ar, ou seja, as minhas guerras, as minhas batalhas espirituais não são socos lançados ao vento. Eu entendo perfeitamente a minha vida em Cristo Jesus, eu subjugo o meu corpo, ou seja, esmurrar o corpo eu subjugo, eu submeto o meu corpo à disciplina, para quê? Para que eu não venha a ser reprovado, mesmo tendo pregado a muitos,
eu posso ser reprovado e eu não quero ser reprovado. Amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para nós, um modelo de consciência da verdadeira fé. A verdadeira fé está concentrada em Cristo e no que Ele fez. Não é um pensamento positivo, não é na nossa própria força, porque fé na fé é confiar na própria força, não é se deixar ser enganado pelo pecado e pensar assim, Deus me ama, tá tudo certo, eu posso viver de qualquer jeito. Não, é subjugar o nosso corpo, ou seja, submeter o nosso corpo à disciplina. Você vai obedecer à vida do Espírito e no Espírito. Não vou sair por aí pecando, vivendo de qualquer jeito, simplesmente porque eu estou debaixo da graça e do amor de Deus. Não. Se nós vivermos desse jeito, nós estamos crendo em vão. Quero ler de novo os versículos iniciais de 1 Coríntios 15, 1 e 2, que está escrito assim: Eu quero lembrá-los o evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. É por meio deste evangelho que vocês são salvos. É deste evangelho, desde que, uma condição, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amados, que eu e você, nós nos apeguemos firmemente às verdades do evangelho. Durante esse semestre, nós estamos aprendendo aqui muitas verdades a respeito do evangelho. Estamos aprendendo sobre a batalha da mente, estamos aprendendo sobre a obra consumada de Cristo Jesus que nos justificou, que nos perdoou, que nos deu uma nova vida. Estamos aprendendo sobre a nos posicionar em fé na suficiência de Cristo Jesus. Estamos aprendendo sobre como nos render a Deus dominando a nossa língua, já falamos sobre isso, né? Há poder na nossa língua, o poder da vida e da morte está na língua. Nós precisamos usar a nossa boca para bendizer, para alinhar a nossa boca com as verdades de Deus. Nós estamos aprendendo muitas coisas aqui e a palavra nos diz que é nessa verdade, na verdade da suficiência de Cristo Jesus, é que nós precisamos permanecer. Caso contrário, nós cremos em vão. Caso contrário, a nossa fé é vã. Amados, que eu e você possamos nos apegar mesmo firmemente ao Evangelho de Cristo Jesus, ao poder da obra consumada de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Em Cristo Jesus é que nós temos vida e vida completa e vida abundante. Que eu e você não pensemos que nós somos melhores do que os outros e comecemos a achar que a nossa fé é muito maravilhosa e depositemos a nossa fé na nossa própria fé. Que nós tenhamos o cuidado e a diligência e possamos olhar para Cristo Jesus. Que nós não sejamos tolos de transformar a nossa fé simplesmente num pensamento positivo a respeito das circunstâncias e das situações. Não, que nós possamos crer no que Cristo fez e no que Cristo é. Assim nós viveremos em descanso, em paz, em alegria. Que nós não sejamos negligentes na nossa caminhada cristã, na nossa comunhão com Deus, a ponto de nos deixarmos ser enganados pelo pecado e endurecidos por causa do pecado. Pelo contrário, que nós possamos nos render todos os dias a Deus, a palavra de Deus, a comunhão com o Senhor, por meio da palavra, por meio da oração, por meio do louvor, que nós levemos essa vida de comunhão com o Senhor, para que a nossa fé seja efetiva, operante. A fé atua por meio do amor. Isso está lá em Gálatas. E nós precisamos o quê? Nos render a Deus, que é o amor, né? Deus não tem amor, Deus é amor. Nós precisamos nos render a Deus para que a nossa fé seja operante, seja efetiva e ela alcance o destino que nós tanto ansiamos, né? Nós depositamos a nossa fé para quê? Para vivermos plenamente a salvação em Cristo Jesus, que a fé em Cristo produz, é uma salvação completa, a salvação da alma do inferno e a salvação completa enquanto estamos vivendo aqui. Somos salvos. É aquela palavra no original grego que é sozo, que é salvação, uma das palavras, né? Quando vai falar sobre a salvação completa que Cristo Jesus conquistou para nós, usa essa palavra sozo, ou seja, transmite paz, abundância, alegria, satisfação, provisão, tudo o que precisamos. Uma salvação perfeita e é só em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, amados. Que eu e você possamos colocar os nossos olhos em Cristo,
Assim nós não vamos crer em vão e não vamos nos decepcionar. Porque ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente imaginou que deveriam acontecer, do jeito dos planos, né? Os planos que a gente fez não aconteçam, ainda assim nós vamos permanecer em paz, tranquilos. Por quê? Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor fez uma obra completa e na sua obra contempla vida e vida abundante, contempla tudo aquilo que eu preciso. Então não é porque uma circunstância não aconteceu do jeito que eu imaginei que deveria acontecer que eu vou ficar chateado. Não. Eu continuo aqui, Senhor, te louvando, te agradecendo e crendo que o Senhor sempre tem o melhor para mim, porque a tua palavra me garante que em Ti eu tenho vida e vida completa. Em Ti, os seus planos para mim são bons planos, planos de paz, planos de alegria, planos de prosperidade. Então eu continuo aqui, Senhor, louvando ao Senhor, glorificando o seu nome, independente das circunstâncias, independente se as situações estão contrárias, independente do que esteja vindo sobre mim, eu permaneço aqui com as minhas mãos levantadas, te adorando, te honrando, glorificando o seu nome. Ah, amados, é assim. É uma fé que está na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a não termos uma fé vã. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ter uma fé operante, uma fé eficaz, que nos conduz para o destino ao qual nós tanto ansiamos, a nossa completa salvação. Nós queremos viver tudo isso. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos diligentes na nossa caminhada cristã. Não queremos depositar a fé na fé, não queremos que a nossa fé se transforme num mero pensamento positivo, não queremos que a nossa fé ela seja corrompida pelo engano do pecado, não queremos nada disso, Senhor. Nós nos rendemos a Ti e como o apóstolo Paulo escreveu, nós esmurramos mesmo o nosso corpo, ou seja, submetemos toda a nossa vida em disciplina, em rendição ao Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Tudo que o Senhor conquistou, não o que a nossa carne deseja, mas o que o Senhor conquistou. É isso que queremos viver, é isso que queremos desfrutar, a vida de Cristo, por meio de Cristo, em Cristo. Essa é a vida que nós queremos viver e desfrutar. Nos ajuda nisso, Pai. Nos ajuda a ver como o Senhor vê, nos ajuda a olhar para as circunstâncias da nossa vida com os olhos do Senhor, nos ajuda a manter os nossos olhos fixos na suficiência de Cristo Jesus, sabendo que o Senhor é a nossa justificação, o Senhor é o nosso perdão, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é a nossa provisão. Nós não precisamos ter medo, nós podemos avançar em fé na suficiência do que o Senhor é, da sua obra, e podemos descansar e viver a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nos ensina a viver assim. Abre os olhos do nosso entendimento, do nosso coração. Nós não queremos ser enganados pela sabedoria desse mundo, não queremos ser enganados pelo pecado, não queremos ser corrompidos por aquilo que não provém de Ti. Pelo contrário, nós nos sujeitamos completamente ao Senhor, para que a nossa fé seja sempre operante, eficaz, efetiva, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.